Ontem eu fui na feira do livro da Unesp e voltei para casa com isso aqui. Espero que não caia. Nesse vídeo eu vou contar para você tudo sobre a feira, para você que já foi, para você que não foi, para você que vai em outras. Temos ainda ao longo do ano algumas outras feiras dessas. Vou contar, vou falar dicas a respeito de feiras, vou te mostrar tudo que eu comprei aqui. Quem sabe você se interessa por alguma coisa, então vem comigo. Eu sou Ju Palermo, seja muito bem-vindo ao canal Fala Pra Camões. E como eu disse para vocês, ontem eu fui na Feira do Livro da Unesp. Eu tenho que pensar para falar, porque eu conhecia a festa do livro da USP. E a Unesp é feira. Aí toda vez que eu falo feira, festa. Da Unesp é feira, da USP é festa, tá? Eu nem sabia que estava tendo. E uma amiga minha me mandou na quinta-feira à noite. Quase enlouqueci, porque estava acontecendo. Parece que começou na quarta, dia 13, é isso? E aí foi 13, 14, 15, 16, 17, de quarta a domingo. Esse ano foi no Memorial da América Latina, né? E quando ela me falou que estava acontecendo, eu nem sabia que ia ter essa feira, eu surtei. E a Ariel falou: Você quer ir? Vamos. Eu falei: eu quero muito. E aí ele falou: Domingo. Eu já fiquei doida, porque eu queria ir. Só não podia ir na sexta, porque eu tinha coisa marcada na sexta, né? Aí eu falei, sábado? Ele falou, sábado vai estar mais lotado. Eu falei, meu amor, você não tá entendendo. Vai estar lotado de qualquer jeito. Acabei no domingo, que era o último dia. Alguns livros que eu queria não estavam mais lá, mas enfim, do que se trata. Vou falar aqui para você que nunca foi em nenhuma dessas, e já para você ficar atento ou atenta, porque em novembro costuma ter a da USP, que é um pouco maior do que a da Unesp, by the way, tá? Se bem que eu achei a da Unesp bem legal também, bem grande. Então, o que acontece? Nessas feiras ou festas, enfim, as editoras participam, são convidadas para participar. Muitas editoras vão, tá? Esse ano parece que tinham mais de 160. É isso, eu estou aqui com o mapinha da feira, que eu já vou mostrar para você. Eu procurei aqui, não achei informação, mas se eu não me engano, eu tinha visto em algum lugar 160 editoras. Enfim, são mais de 100. Editora para caralho. Só para você ter uma ideia, aqui embaixo é a listagem de todas as editoras que foram. É muita gente, tá? E essas editoras levam livros para vender. É uma grande feira para você comprar livros. Só que qual que é a grande sacada? É que todos os livros que são vendidos na feira têm que ser vendidos com no mínimo 50% de desconto do preço de capa, tá? Então, compensa demais, compensa muito, né? Porque o livro que você compraria na editora por R$ 80, ele sai lá por 40. Um livro que na editora custa 40, ele vai estar lá por 20. E a gente enlouquece e a gente sai comprando tudo. Não, brincadeira. Tem dicas para você não deixar o seu salário lá, que eu vou te falar aqui, tá? Quando já eu fui, antes da pandemia, em 2 edições da Festa do Livro da USP. Não vou lembrar onde foram, mas se você consegue pesquisar aí, né? Se você tiver interesse. Mas é sempre assim, nesse pavilhão, um pavilhão grande, com as bancas. Eu vou colocar alguns vídeos aqui para vocês, eu indo para feira e um pouquinho do que eu mostrei lá. Eu não fiquei, também tem essa, né? Das 2 vezes que eu fui, eu acho que a primeira vez eu fui com uma amiga minha, a Isa, e da segunda vez eu fui sozinha. E uma coisa é você tá sozinho, sempre, tudo que você faz sozinho, você faz no seu tempo, do seu jeito. Eu tava com a Ariel, que foi para mim acompanhar. Então eu não queria ficar, dando rolê à toa, né? Posso voltar aqui 1000 vezes. Eu tentei traçar um plano estratégico para demorar o mínimo possível, né? Porque para mim estava muito legal, mas para ele estava só me acompanhando, então não era tão legal assim. Então eu não quis ficar muito, né? Muito perdida, muito podendo voltar 1000 vezes, e por isso eu não fiquei filmando muita coisa lá dentro. O meu objetivo lá era olhar os livros que eu queria, comprar, mas eu fiz alguns takezinhos que eu vou mostrar aqui para vocês.
você tem as bancas, e as editoras expõem esses livros e tem os preços e você compra, tá? Você paga para cada editora. Tem a banca ali, né? Banca é uma mesona mesmo, que os caras botam os livros ali, você vai escolhendo o que você quer. Quero esse, entrega para o vendedor, paga, vai para a próxima e assim por diante. Não é um shopping, é como se fosse um shopping, né? Não é um negócio que você escolhe tudo e paga de uma vez só, não. Você trata direto ali com cada livreiro, com cada editora, tá? E são muitas, eles formaram ruazinhas, né? Quando você entra, você pega esse aqui é o mapinha desse ano. Então, você tem aqui a legenda por ordem alfabética, tipo, editora, sei lá, eu quero editora, a intrínseca, né? Aí você vê aqui, vai no deixa eu ver aqui, intrínseca, Rua 2, 104, 105. Aí você vai olhar ali, qual que é a Rua 2? Essa aqui, Rua 4, Rua 3, Rua 2. 104, 105. Onde está a intrínseca? Aqui, intrínseca, 104, 105. Você vai se organizando, tá? Muitas vezes eles disponibilizam isso aqui antes para você no site, se você quiser se organizar. Eles disponibilizam quais editoras vão estar lá e é normal que as editoras disponibilizem quais livros do seu catálogo eles vão levar. A editora não vai levar, a Intrínseca não vai levar todos os livros que ela tem, a Companhia das Letras não vai levar todos os livros publicados, mas eles fazem uma seleção de livros que eles vão vender, que eles vão levar para vender com 50% de desconto. Se você gosta de livros, você vai numa feira dessas, sem pesquisar nada, você vai enlouquecer, porque você vai querer comprar tudo, tá? Tudo. Eu já comprei em festa do livro da USP, um livro que chegou aqui em casa eu já tinha. Tipo, comprei 2, 3 livros que quando eu cheguei aqui em casa eu fui guardar na estante, falei, meu Deus, eu já tinha esse livro. Então, a gente tem que aprender a pesquisar. É muito legal, porque você consegue comprar livros mais baratos do que você compraria em lugar nenhum. É muito mais barato que Bienal, né? Porque é isso, 50% de desconto é o mínimo. Então, é hora de pegar aquela listinha de livros que você fica fazendo dos livrinhos que você ainda quer comprar e ver se essa editora vai estar lá e se esse livro vai estar lá. O ideal é isso, né? O que aconteceu esse ano foi que algumas editoras não disponibilizaram antes que livros elas iam levar. Isso é muito ruim. Então, por exemplo, eu queria comprar o Expresso de Tóquio da editora Todavia. Todavia vai estar? Primeira coisa, tá, beleza. Eles vão levar o Expresso de Tóquio? Aí você entrava no site, clicava lá, lista disponibilizada pela editora. Eles davam a lista dos livros. Você dá uma busca, Expresso de Tóquio, eles vão levar. De X, tá por X menos 50%, né? Tá com metade do preço. Às vezes, geralmente eles dão 50%, mas é possível achar descontos de 70% até 80%, né? Beleza, então boto na minha listinha, na Todavia, vou buscar esse livro. Esse é um, por exemplo, que eu não consegui comprar, porque quando eu cheguei lá no domingo, que era o 5º dia de feira, já tinha acabado e eles não iam repor. Então foi um que eu fiquei sem, segue na minha lista da Amazon à espera da próxima promoção. Tá parecendo aquele poema do Zé Paulo Paes, A Ode ao Shopping Center, né? Espera da grande liquidação. Agora, em julho, vai ter o Amazon Day, né? Que eles fazem umas promoções bem legais, às vezes com 50% ou até mais por cento de desconto, quem sabe ele entre. E é para isso que eu faço a minha listinha na Amazon. Os livros vão ficando lá e eu vou monitorando. Quando eu quero muito, por exemplo, os livros da Frida McFadden, que tem um que vai sair agora 8 de junho. Esse aí eu vou comprar, né? Porque eu quero ler logo. Agora, tem uns que assim, eu não tenho pressa. Ele fica lá e eu vou monitorando. De repente, ele entra numa super promoção. Opa, eu aproveito e compro, né? Então, esse é o primeiro ponto. O ideal a fazer é pegar a listinha dos livros que você quer, descobrir de que editora eles são, ver se a editora está participando e se a editora disponibilizou quais livros eles vão levar, ver se o livro vai estar lá. E aí você vai fazendo a sua listinha. Só para vocês terem uma ideia, a minha modesta listinha era essa aqui. Então tinha lá, ó. Editora 34, eu quero esse e esse. Editora Companhia das Letras, eu quero esse, 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 esse. Na Todavia, esse, eu queria 5. No fim, voltei só com 2 de lá, 3, na verdade. 2 da minha lista e um que eu comprei lá, porque também é isso, né? Você tem que ser muito autocontrolado ou autocontrolada para pegar só os livros da sua lista, porque você vai chegar lá e você vai se deparar com outro livro que você nem sabia que você queria, ou porque você nem sabia que existia, ou porque você nem queria tanto, mas, meu Deus, tá tão barato, e que você acaba levando, né? Então, da lista minha, eu achei algumas coisas, outras eu não achei, outras eu até achei, mas repensei e acabei trazendo coisas novas. Isso geralmente vai acontecer, né? Então, aí faz a sua listinha. O problema desse ano foi que a Companhia das Letras não disponibilizou no site da editora que livros eles iam levar. E o catálogo da Companhia das Letras é gigante. A Intrínseca também não disponibilizou. Se eu não me engano, agora não sei se foi a Record ou a Rocco, uma das duas grandes também não disponibilizou. Bom, aí fudeu, né? Mas, como eu fui no último dia de feira só, e eu ficava monitorando no perfil do Instagram da Feira do Livro da Unesp, pessoas que postavam,
E aí alguém entrava no comentário e falava, a Companhia das Letras não disponibilizou a lista. E uma boa alma de uma pessoa que foi lá falou, gente, eles tinham um QR Code com a lista, vou pôr aqui o link. E botou o link, por isso eu consegui entrar e ver os livros da companhia. Então, a companhia não disponibilizou, mas ainda assim eu consegui descobrir antes, por isso fiz a minha listinha. E, para ser sincera, da companhia, tinha aqui na minha lista, do que eles estavam... da minha lista e do que eles levaram, eu consegui comprar 2. Eram 2 só que eu queria, que eu já vou mostrar aqui, né? Tinha outros, tudo bem, 2 eram lançamentos que nunca que eles iam levar, isso é óbvio. Claro que eles não iam levar lançamento, mas tinha 2 lançamentos que eu queria e um outro que não era lançamento, mas eles não levaram. Então, da companhia, acabei pegando só 2. Cara, eu fui na companhia, peguei 2 livros. Até porque eu já tinha visto tudo antes e muito consciente, não, esse eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui até quero, mas não agora, né? Então, fui fazendo as minhas escolhas. Então, primeira dica para você é sempre essa: se você vai numa feira dessas, faça sua listinha antes, tá? Descubra, veja quais são os livros que você quer, faz uma listinha, quais são as editoras e defina uma ordem de prioridades. Então, por exemplo, eu fui direto no estande da Todavia. E os livros que eu queria, 2 já estavam faltando, que era o Expresso de Tóquio e os Supridores, né? Mas os outros eu consegui, e ainda bem, porque eu não sei, começou a chegar gente de tal maneira, por todos os buracos naquela feira, que eu não sei se eu deixasse para ir depois se ia ter ou não. Então, defina a sua listinha, sua ordem de prioridades e vá confortável, tá? Tênis no pé ou o sapato mais confortável que você tiver. Não tem lugares instagramáveis, tá? Para você tirar foto. Não é uma Bienal, não tem totens, não tem nada. É um bando de mesa, é o povo vendendo livro. É isso que é, né? Então, claro, a gente faz foto e tudo mais porque é o evento, mas não tem cantos instagramáveis para você sair bonito na foto. É confusão, gritaria, gente se acotovelando, mais ou menos isso, para pegar os livros, né? A Companhia das Letras sempre é um inferno, porque é a editora mais famosa do Brasil, a maior do Brasil, né? A Todavia não é tão complicado, mas mais ou menos. Record, ou Record, muito cheio. Companhia das Letras, insuportável. E a Dark Side, por razões óbvias, né? Os livros da Dark Side são maravilhosos e caros. Então, um livro de R$ 90, você compra por 45 e ainda fica feliz, né? Porque você está pagando metade. Então, essas 3 é absurdo, assim. Da Dark Side é uma fila. Eles organizam uma fila, porque geralmente não tem fila. As pessoas vão chegando, tipo uma feira mesmo, né? Uma banca de feira. Vão chegando, uma sai, dá um espacinho, vê o livro aqui, aí o outro entra aqui. Na Dark Side, na companhia, não. Eles fazem uma fila e você vai passando pela banca, vai vendo os livros, vai vendo o que você quer e se encaminha já para pagar, né? Então, eu cheguei lá, a feira no domingo era das 9 às 6, né? Eu cheguei umas 9h30, 9h40, saí de lá quase 15 para 1, acho que foi isso, e as pessoas começaram a chegar, começaram a chegar, começaram a chegar. Foi um negócio assim, dá para ver nas filmagens que eu fiz, nas poucas filmagens que eu fiz, bastante gente mesmo, gente com criança, só cachorro que eu não vi, mas com criança de colo, com carrinho. E foi chegando uma hora que foi ficando bem insuportável, assim. Não sei se as pessoas deixaram como um programa de domingo, hora do almoço ou depois do almoço. Eu sei que, tipo, meio-dia já estava um inferno, né? Eu vou me programar para a festa do livro da USP, eu ir no primeiro dia, né? Se for um dia que eu não dou aula, por exemplo, vou me programar para ir. Por quê? Porque a gente pega os livros que a gente quer, né? Ainda não acabaram. E por ser dia de semana, o movimento é menor. É sempre lotado ainda dia de semana, mas é menor do que fim de semana, porque tem gente que só pode ir no fim de semana. Então, se você puder ir num dia de semana, é melhor. Se não puder, boa sorte. Mas assim, é tênis, é roupa confortável e para carregar os livros. A primeira festa do livro da USP que eu fui, eu saí cheia de sacola, com os braços doendo, o carro fica longe no estacionamento para você poder ficar levando. Aí eu aprendi mala de rodinha. E na segunda festa do livro da USP que eu fui, se você está querendo ver os livros, se adianta aqui o vídeo, tá? Que eu vou falar disso ainda. A segunda festa da USP que eu fui, eu aprendi, eu levei uma mala de rodinha. Eu quebrei a minha rodinha, da minha mala de rodinha. Porque eu enchi 2 malas de rodinha. Eu entrei com a mala, eu enchi uma mala, eu voltei para o carro, descarreguei a mala, voltei com a mala vazia e enchi ela de novo. E ela ficou tão pesada, livro é pesado, né? Quebrou a rodinha da mala, tá? Então, assim, carrinho de feira, carrinho que você tiver, mala de rodinha, não, as pessoas não vão falar, ai meu Deus, olha essa pessoa doida, porque é comum, né? As pessoas sabem que é uma grande promoção que a gente está aproveitando, você leva um volume grande de livros e ficar carregando tudo isso realmente é um saco. Então, mala de rodinha
É o ideal. Dessa vez eu consegui voltar para casa com uma mala só de rodinha e ela nem estava cheia. Eu comprei 26 volumes que eu vou mostrar para vocês aqui. Só antes eu quero falar uma outra coisa também a respeito disso da mala, né? Poxa, eu comprei 2 malas da outra. Bom, eu já expliquei sobre o mapa, né? Esse evento também teve alguns encontros, tá? Algumas palestras, mas foram um dia de semana, ó, quarta, quinta e sexta-feira. 14 de maio, quarta-feira, teve uma mesa redonda ali. Quarta-feira, 8h30 da manhã, eu estava indo para dar aula, então não tinha como, tá? Mas tinha algumas coisas, algumas palestras aqui, ó, no sábado também e no domingo. Mas eu fui para comprar livro mesmo, né? Não fui para participar desses eventos, não. Fui para. Mas se você curte, de repente, às vezes tem mesa redonda com autores e tudo mais. A da USP eu não me lembro de ter isso. Talvez esteja falando besteira, que pode ser que tenha, mas eu não me lembro. Mas a da Unesp rolou. Até porque esse ano essa festa, essa feira da Unesp faz parte da comemoração dos 50 anos da Unesp, tá? Então, assim, mapinha é importante ter. Eles vão te dar lá, mas se você for muito, muito louco da cabeça pisca e quiser imprimir o seu, eles fornecem no site antes, tá? Mas saber quais editoras vão participar e fazer a sua listinha, isso é essencial. Foi com isso aqui que eu andei pela feira para me encontrar ali nessa bagunça toda. E aí, assim, uma última coisa antes de eu começar a mostrar os livros. Eu fiquei pensando, né? Nossa, mas antes da pandemia eu comprei 2 malas de livro. Porra, é livro pra caralho. Sei lá, eu acho que tem aqui um vídeo no canal. Eu vou procurar. Se tiver, vou deixar linkado. Eu mostrando os livros que eu comprei, né? Eu acho que eu fiz, agora não me lembro mais. Mas enfim, os livros estão mais caros. E aí a gente pode entrar em várias razões para isso que não me cabem aqui. Eu também nem sei. É uma coisa que eu estou falando aqui, que eu tiro do Instituto Minhas Pregas, né? Pelo que eu vejo, eu não tenho nenhum estudo científico, acadêmico, comprovadamente sobre isso, com bases comprovadas, mas os livros estão mais caros. A média de um livro hoje é de 60, 80 reais, um livro comum, um livro de 200, 300 páginas, né? Os lançamentos, sei lá, da Frida McFadden, o mais farofa possível, o mais comercial possível. Você vai pagar 80 pau? Vamos ver quanto é que tá o lançamento novo da Frida, que tá na minha lista da Amazon. O Aladê da Frida, que tá vindo pela Record, R$ 59,90, 60 reais, tá? Apelo Final, que é um livro que eu tô esperando que vai ser lançado agora, 5 de junho, R$ 87,90. Cara, eu tô até entrando aqui para ver, não é nada demais. Ele tem, 432 páginas, tá? Ok. Aí tem um thriller aqui, ó, A Esposa e a Viúva. É um thriller X, que vai ter 258 páginas. O preço de capa dele é R$ 94,90. R$ 94,90, tá? O Fim Chega para Todos, que é outro thriller que está na minha lista, R$ 69,90, 70 pau o livro. Garota Invisível, da Lisa Jewell, R$ 69,90. Stoner, que é um livro que eu quero comprar, do John Williams, R$ 84,00 é o preço de capa. Hoje na Amazon ele está por R$ 73,68, mas o preço dele é 84. Então, assim, de maneira geral, ó, Casamento Perfeito, que é da Dark Side, R$ 89,90, tá? O Expresso de Tóquio mesmo, que eu quero da Todavia, R$ 79,90, tá 80 pau. Então, os livros estão mais caros com o preço de capa, e para mim tem um pouco a ver com essa coisa justamente da Amazon, né? Dificilmente na Amazon você paga o preço de capa, que nem o livro da Frida tá R$ 59,90, provavelmente quando lançar eles vão colocar 55, 54, né? Ou promoções, que a Amazon não é besta nem nada, né? Esses dias todos em que estava tendo a feira, a Amazon também estava em promoção. Então, também porque tem isso, a feira é presencial, né? Algumas editoras fazem o desconto nos sites também, para se você é de outra região, enfim, você também poder comprar, mas nem todas. Então, a Amazon, sabendo disso, ela faz também um bom desconto. Então, assim, quanto sobra para a editora, se a Amazon consegue dar esses descontos todos, ela provavelmente está comprando da editora muito barato, enfim. De novo, são especulações minhas aqui. Mas o fato é que o livro está muito mais caro. Então, uma coisa é você ir hoje em 2026 e ao invés de pagar 90, pagar 45 num livro. Outra coisa era você ir quando o preço de capa era 40 e o livro estava por 20. Você chegava lá, um livro de 35 estava 17, você falava, me dá todos, né? Então, eu fico pensando nisso, assim, eu enchi 2 malas de livro antes da pandemia, né? E eu imagino que eu tenha gastado a mesma coisa que eu gastei hoje para comprar 26 volumes. Então, o preço está com certeza mais alto, né? Mas poder comprar com 50% é muitas vezes a melhor oferta que a gente vai ter. Então, assim,
para você que nem sabia que isso existia ou que nunca foi, o que eu sugiro é comece a seguir o perfil da Festa do Livro da USP, que geralmente é novembro. Deixa eu ver, inclusive, se eles já estão com perfil, se já tem data no Instagram. Eu ainda não tem esse perfil, mas tem aqui o da 27ª festa, que foi em 2025, tá? Então, essa vai ser a 2020, vai ser a 28ª, tá? Tem o perfil para seguir, que é o da EduSP Oficial, que é a editora da USP. Então, sugiro que você siga lá esse perfil para ficar sabendo quando vier a próxima feira. Mas, geralmente, é novembro, ó. A festa de 2025 foi de 26 a 30 de novembro. A 25ª foi de 8 a 12 de novembro, tá? Deixa eu ver se tem mais informações aqui. Ó, a outra, de 6 a 10. Então, é novembro. Então, começa a seguir o perfil da EduSP, que é a editora da USP, e assim que tiver informações, comece a se programar, beleza? Bom, dito isso, tem gente que entrou aqui só para ver isso, né? Se você correu o vídeo até aqui, seja bem-vindo. Eu vou mostrar, então, os livros que eu comprei, vou fazer isso por editora. Começando pela Companhia das Letras, eu comprei o Nego Tudo, Ficções Súbitas, da Andréa Del Fuego. Eu fiquei meio decepcionada, porque eu não sabia que ele era um livrinho tão pequeno. Ó, em comparação com outro livro normal aqui, ó, ele é bem menorzinho, ele é praticamente um livro de bolso, tá? Tem aqui, ó, vamos medir. Vai. Ó, 12 centímetros de largura por 18, 12 por 18, tá? É bem pequitico, ele tem cento e poucas páginas, 113, 110 páginas, esse aqui tava por R$ 29, tá? Imagina você pagar R$ 60 num livrinho desse, né? Não que André Del Fuego não valha, não que o livro não valha, eu não estou falando nada disso aqui, estou pensando no nosso bolso mesmo. Mas como eu gosto muito da Andréa Del Fuego, é autora de A Pediatra, o livro engraçado. Ah, você já leu A Pediatra? Já, eu já li tudo dela. Eu não só li A Pediatra, como eu li os Malaquias, como eu trabalho os Malaquias em sala de aula com os meus alunos, estou trabalhando com o segundo ano, inclusive, como li as miniaturas, inclusive não gostei. Mas estava muito afim de conhecer, e pelo visto, eu sabia, né? Mas são mini textinhos mesmo, assim, sabe? Eu só não consegui entender se eles formam um todo ou se são coisas esparsas. Mas, enfim, vou ler em breve e consegui encontrar. E descobri também, lendo aqui atrás, que ele foi publicado pela primeira vez em 2005, numa edição artesanal, numerada e restrita a amigos, né? Muito antes dela pensar em fazer sucesso. E aí, acho que depois disso, enquanto ela está escrevendo o próximo, ou depois de A Pediatra, que está demorando, aliás, dona Andréia, seus fãs clamam, né, por obras suas, resolveram lançar esse aqui para acalmar os fãs. Enquanto isso, já foi lançado, já tem alguns meses aí, acho que foi fim do ano e tal, e comprei, então, o Nego Tudo, tá? Aí, ainda da companhia, tem mais um, eu vou mostrar já, para fechar por editora, que é o livro que vai entrar na FUVEST 2000 e não lembro nem quanto, que é Originárias, uma antologia feminina de literatura indígena, organizado pela Truduá Todorico e Maurício Negro, tá? Então, ele estava, inclusive, ele é da Companhia das Letrinhas, é o selo infantil da Companhia das Letras. Quando eu cheguei e falei Originárias, a mulher falou, Originárias não tem. Ah, acho que é das Letrinhas. Ela foi olhar e era. Então, ele é vendido pelo selo infantil da Companhia das Letras e vai estar no vestibular da FUVEST. Ele entra no FUVEST 2030, que é o vestibular que se presta em 2029, né? Mas acabei que eu já comprei também, aqui está. Pelo que eu entendi, são narrativas indígenas divididas por povos e super bonitinho, tenho as ilustrações todas, e este eu paguei, estava por R$ 34, tá? Da Companhia das Letras também. Todavia, os dois que eu consegui, dos que eu queria, né? Vocês estão espiando aqui, não é para espiar não, hein? Os dois da Todavia que eu consegui encontrar foram o Cláudia Vera Feliz Natal, que é o último livro, lançamento fresquíssimo, assim, foi esse. Isso também tem, né? A Todavia levou lançamento, a Companhia das Letras não levou, o lançamento da Natécia Pontes e o McKeven que eu queria não chegaram, né? Mas a Todavia levou, que é super lançamento, o livro novo da Mariana Salomão Carrara, maravilhosa, já li todos os outros dela. Se Deus me chama, não vou, eu que eu amo. Gosto muito do A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que é o que ela lançou antes desse. Fui no lançamento, conheci ela aqui, autografou os livros para mim na Livraria Candeeiro, aqui em Campinas. É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém. Eu confesso que é o que eu menos gostei, até preciso reler.
e o Não Fossem as Sílabas do Sábado, que é bem bonito também. E aí ela lançou agora o Cláudia Vera Feliz Natal, um romance pela editora Todavia, e ganhou, não, ela ganhou com o Árvore Mais Sozinha do Mundo, que é muito legal, o Prêmio São Paulo de Literatura, né, ano passado, 2025. E aí, assim, livro novo, quero muito ler, gosto muito da Mari, já li tudo que ela fez, gosto bastante. Esse aqui, um jovem juiz se depara com um caso complexo que põe à prova não apenas a lei, mas a si mesmo. Em Cláudia Vera, Feliz Natal, Mariana Salomão Carrara explora os impressionantes meandros da vida social e dos arranjos familiares para construir uma reflexão sobre o alcance da amizade e a tragicomédia da vida de operadores da justiça. Um romance poderoso que reafirma a força singular de uma das escritoras brasileiras mais celebradas de hoje. A Mari, ela é da área do direito também, né? Deixa eu ver se conta aqui. Na orelha aqui não tá falando, mas eu sei que ela é da área do direito, porque ela falou isso, né, no lançamento da Árvore Mais Sozinha que eu fui. Então, enfim, gosto dela, tudo que ela fizer eu vou querer ler, e é isso. E aí eu comprei um que eu decidi lá na hora, não estava na minha lista. Ah, não, primeiro o que estava na lista, então, é o Batida Só, da Giovanna Madalosso, né? Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, é um dos livros mais legais que eu já li, super divertido. Depois ela fez Sweet Tóquio, que eu li também, foi bastante premiado, mas confesso que eu gosto mais de Tudo Pode Ser Roubado, que é muito maravilhoso. E aí eu estava afim de ler o novo romance dela, Batida Só. Não porque o tema em si me interessasse muito, mas porque eu gosto dela como autora, né? E aí isso estava na promoção. Esses aqui eu não lembro quanto eu paguei, gente, mas é só você olhar no site o preço de capa. Não é na Amazon, tá? É no site da Todavia o preço de capa e 50% que eles deram. Batida Só, da Madalosso. Não vou falar muito sobre os livros, eu não vou ficar lendo aqui sinopse de tudo, porque eu não conheço. E aí, quando eu ler, eu venho mostrar para vocês, tá? Então, esses dois eram dois que estavam na minha lista. E aí, quando eu cheguei na Todavia, eu vi esse, que eu já ouvi falar muito dessa autora. Muitas vezes eu lia e falava, tá. Às vezes eu lia a sinopse e falava, talvez. Aí, em outro dia, eu lia de novo a mesma, falava, acho que não. Eu nunca decidi comprar um livro dela ou não comprar, né? Que é a Rosa Monteiro. E eu tinha visto que esse A Carne, se eu não me engano, é o último lançamento dela que chegou, não tenho certeza, 2026, né? Em que ela ia falar sobre uma mulher mais velha, uma mulher madura, uma mulher de 60 anos, e questões de corpo, sexualidade. Eu fiquei interessada, falei, vamos ver. Ai, gente, bom, primeiro que as capas da Todavia, as edições da Todavia, não tenho o que falar, são muito. Tudo bem, Arara aqui, eu não gostei. Mas é aqueles livros que eu falo que é molinho, né? O papel é uma delícia, as capas. Essa capa aqui tá muito bonita, né? Para quem gosta de capa, de livro pela capa. Rosa Monteiro, que é uma autora espanhola, né? E aí eu comecei a ler esse ontem. Quando eu cheguei da feira, eu li um, que é o próximo que eu vou mostrar ali inteiro. Ele tem 100 páginas, eu devorei. E logo na sequência eu comecei a ler esse, que eu vou terminar muito logo também. Amei. Amei a escrita dela, da Rosa Monteiro. Talvez tenha descoberto aí uma autora nova, né? Porque é isso aqui, veja, até agora, André Del Fuego estava na minha lista, porque eu já conheci e gosto. Originária estava na lista, porque é trabalho FUVEST. Giovanna Madalosso e Mari Carrara, eu conheço e gosto. Rosa Monteiro, que não estava na minha lista, eu comprei para ver qual é, né? Lá, decidi na hora. E amei, tô adorando ler A Carne, super gostoso, super fluido, super inteligente, engraçado e sensível. Tô amando, e é bom saber, porque tem vários livros dela publicados pela Todavia, se de fato eu gostar, tem muita coisa pela frente. Esse aqui deve entrar logo no canal, porque eu tô lendo. Se eu não acabar hoje, eu vou acabar amanhã. O que eu li ontem foi esse Cor de Defunto, da Cami de Malta, que tem 100 páginas. E foi assim, a gente chegou, almoçou, aí deitou no sofá, Ariel, isso, a gente escolheu um filme, o Ariel deu uma dormida, coitado, porque ele capotou, porque ele acordou cedo para me levar, andou que nem um camelo lá comigo, estava morto e dormiu. E eu fiz o quê? Peguei meu livrinho, era domingo, eu não queria dormir cedo, dormir à tarde, porque eu queria dormir cedo à noite, porque segunda eu acordo muito cedo, eu não quis dormir. Peguei o livro e, gente, não dormi at all, assim. Li em, sei lá, mais ou menos 2 horas. Cor de Defunto, da Cami de Malta, da editora Autêntica Contemporânea, e eu super recomendo para todo mundo, tá? É muito legal. A prosa dela me lembra um pouco da Mari Salomão Carrara, nessa coisa mais oralizada. Ao mesmo tempo, ele é divertido e é super triste. É a história dessa jovem, a Lilá, que trabalha numa funerária, e ela está lidando com o luto da própria mãe. A mãe que morreu já faz um certo tempo, mas ela ainda está lidando com isso. E ela é uma pessoa super estranha, e a gente vai lidar com os pensamentos dela e as lembranças que ela tem da mãe e da vida, e ao mesmo tempo a falta de adaptação dela com as pessoas ao redor, e o trabalho na funerária. Então, assim, é divertido, e é triste, e é sensível.
A autora é super jovem, ela é de Fortaleza, no Ceará, nasceu em 92, a bicha tem 30 e poucos anos. Primeiro livro dela e já amei, então, da Autêntica Contemporânea. Esse eu li ontem, já maravilhoso. Bom, aí eu passei sem querer na editora Patuá e comprei O Funeral da Baleia, da Lilian Sais. A Lilian Sais é uma maravilhosa, eu revisei um livro de poema dela na editora Urutau. Mas isso foi, mano, sei lá, 2020, 19, eu nem sei. Eu não sei, quem me conhece sabe, adoro falar quem me conhece sabe, só que não, né? Eu não gosto de falar, mas escapa às vezes. Mas quem me conhece de fato sabe, eu não sou muito da poesia, né? Eu sou mais de prosa. Vocês dificilmente me veem aqui falando de um livro de poesia. Eu trabalho com poesia para o vestibular, mas para minha leitura pessoal, eu não sou uma grande leitora de poesia. E eu lembro que revisar o livro da Lilian foi muito legal. E eu falei isso para ela, eu falei, cara, eu não sou muito leitora de poesia, mas eu amei o seu livro. Eu realmente gostei demais do livro dela de poesias. E aí a Lili lançou esse romance. Na verdade, ele nem é recente, tá? Ele é de 2021 e ele ganhou algum prêmio que agora eu não vou saber qual foi. Lilian, me desculpe por não falar aqui. Mas ele, acho que ele foi indicado ao Jabuti, alguma coisa assim. Eu sei que é a Lilian, que eu conheço, uma autora com quem eu trabalhei, porque eu revisei os poemas dela, e é um romance dela, e eu lembro que o livro, eu não vou lembrar o nome do livro dela que eu revisei, tinha esse tema da baleia que ela falava, usando como uma metáfora para questões da mulher gorda. Então, assim, eu lembro que era muito legal. E aí, tô doida para ler o romance da Lilian, que é uma autora que eu admiro, com quem eu trabalhei, e fiquei muito feliz de comprar esse livro dela lá. Eu sigo ela no Instagram, eu sabia que tinha livro lançado, mas aquela loucura, né? A vida vem fazendo. Veja que eu estou apresentando aqui no começo essa coisa de literatura mais contemporânea aí, até agora, sem querer, são todos livros escritos por mulheres, né? Até agora, todos que eu mostrei, até a Originárias é uma antologia feminina de literatura indígena. Então, até agora, sem que eu fique pensando nisso, porque eu não vou comprar um livro se é de homem ou de mulher, se é de preto ou de branco, eu me interesso pelo livro, mas, sem querer, todos os livros aqui são de mulheres, inclusive o próximo, porque aí eu parei na editora Instante, porque tinha 2 livros que estavam na minha lista. O primeiro deles era A Sucessora, da Carolina Nabuco. É um livro publicado em 34 e diz a lenda que esse livro foi plagiado com a história do Rebecca, a Mulher Inesquecível, que virou filme, se eu não me engano, do Hitchcock, né? É a história dessa mulher que casa com um cara, mas é meio que atormentada pelo fantasma da ex. Talvez não de maneira literal, preciso descobrir, preciso ler, né? Eu vi alguma booktuber falando desse livro aqui no YouTube, fiquei super curiosa, ele estava na minha lista há um tempão, descobri que ele ia estar na Instante, né? Falei, mano, vou passar lá e vou pegar. Ó, deixa eu ver se eu marquei preço desse aqui. R$ 39,95. É isso, um livro custa 80, a gente paga 40, né? Mas ainda assim é metade do preço. Então, comprei a sucessora e a Biblioteca do Censor de Livros, que também é um livro que eu já tinha visto gente falar aqui. Eu sei que é literatura árabe, ó, vencedor do prêmio Sarja de Criatividade Árabe na categoria Romance de 2001, tá? 2021, desculpa. É um livro publicado em 2019 e trazido para o Brasil pela Instante em 2025. Conversei com a Andressa da Andresa, se eu não me engano, da Instante lá, super querida, me indicou vários livros. Gente, a gente não consegue trazer todos que a gente quer, né? Mas vai ficando na listinha. Enfim, não sei muito o que falar desse aqui, porque ainda não li, mas era um que eu queria ler, tá? Faz um tempinho, estava na minha lista. É meio distopia, uma coisa assim, o cara que é o responsável por censurar os livros, coisa meio metalinguística que me interessa. E aí lá eu descobri essa autora, que eu não conhecia, Sigrid Nunes, que é uma autora americana que eu não conhecia, mas esse aqui eu vi lá um outro livro dela que me chamou atenção, que eu não vou lembrar agora o nome, e aí tinha esse, tinha aquele, tem um livro que parece que foi adaptado, o último filme do Almodóvar foi adaptado de um livro dela, e aí esse aqui parece que também virou filme. E eu falei para a Andressa, eu falei, olha, eu nunca li essa autora, qual você me indica começar? E ela indicou começar por este, O Amigo, tá? Vencedor do National Book Award 2018, melhor livro de ficção, e adaptado para o cinema em 2004, com Naomi Watts e Bill Murray. Falei, porra, vamos ver, não pela adaptação do cinema, mas pelo prêmio literário, né? E também é meio naquelas, assim, veja, Rosa Monteiro, eu já ouvi falar muito, é que nem a Biblioteca do Censor de Livros, eu já vi falar muito, vejo gente falando sobre eles, mas ainda não tinha lido, e é que nem a Rosa Monteiro, eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido. Então foi meio que no escuro. E, porra, gostei, tô gostando muito. Então, como eu falei, pode ser
que eu tenha descoberto uma nova autora, né? E talvez isso aconteça aqui, ou talvez não, não sei. Depois que ler o amigo, contarei para vocês se vou me interessar a ponto de ler os outros dela ou não. Aí tem aqui uma coisa de trabalho, que é Michel Petit. Michel Petit é uma pensadora estudiosa sobre a leitura na França, maravilhosa. Os outros 2 livros que eu tenho dela, Os Jovens e a Leitura, e mais um que eu esqueci o nome agora, eu usei no mestrado, uso no doutorado. Michel Petit, referência quando a gente fala de leitura para jovem, enfim, e esse aqui, ela, Ler o Mundo, ela discute experiências de transmissão cultural nos dias de hoje. De hoje, mais ou menos, né? Porque o livro é publicado em 2014 na França e chegou no Brasil pela editora 34 em 2019. Mas ainda assim, Michel Petit é uma super referência, é uma das bases da minha pesquisa acadêmica, foi no mestrado, continua sendo no doutorado, e esse era um dela que eu não tinha, tá? Da editora 34, que é a editora que publica todos os russos aqui no Brasil, né? Eu estava, inclusive, para comprar o Ana Karenina, ou Ana Karenina deles, mas eu lembrei que eu tenho os Irmãos Karamazov, que está aqui, é esse primeiro volumão aqui. Aqui exatamente onde está meu indicador, ó. É o primeiro dessa lista de livros que eu tenho que ler ou que acabar de ler. Eu falei, não, depois eu compro, até porque a Amazon sempre está fazendo promoção desses grandes clássicos russos. E também em novembro tem festa da USP, não vou levar agora. É isso, escolhas, né? Então, da 34 eu peguei só a Michel Petit. E aí, esse aqui foi da Autêntica Contemporânea também, mas é o selo Vestígio, editora Vestígio, estava meio que junto ali, que depois que eu li o Coisa de Rico, eu fiquei muito afim de continuar lendo essas coisas. E aí comprei esse que é um livro francês, eu nem sei pronunciar esse nome aqui, Alizé Delpierre, provavelmente, que é Servir aos Super Ricos. O que acontece entre os multimilionários e seus empregados a portas fechadas. Um retrato íntimo e perturbador da vida doméstica das elites globais. Não é brasileiro, como é o Coisa de Rico, mas não sei, curiosidade, fofoca de revista Caras, com um toque de antropologia, sabe assim? Fiquei curiosa, ele estava na minha lista da Amazon e eu descobri que ele ia estar na feira com 50% de desconto, então já comprei. E aí, quando eu passei na editora da Unesp para comprar um que eu já vou mostrar. Mas aí eu achei esse e eu me encantei, porque eu vi um livro que eu tenho dessa coleção, que é da editora da Unesp, da imprensa oficial, do Chartier, que é outra base da minha pesquisa de doutorado. Né? O Chartier é um historiador do livro, da leitura, enfim. E aí eu tenho um livro dele dessa coleção que é maravilhoso, porque ela é toda ilustrada, cheio de boxes e colorida, e papel brilhante, é uma edição muito legal. E eu perguntei para o livreiro se ele tinha algum outro livro dessa coleção, porque tem vários títulos que a gente não acha mais e que eu queria. E ele falou, olha, eu só tenho esse aqui do Jorge Duby, acho que é Duby, não sei pronunciar direito, que é um grande historiador e que ele falou sobre a história do medo do ano 1000 ao ano 2000 na pista dos nossos medos. Falei, ai, passa para cá, dá para mamãe. Então, acabei comprando esse por pura curiosidade. Pura curiosidade. Passei na Antofágica, tinha muitos clássicos lá, em edições maravilhosas, mas eu não estava nessa pegada, né? Eu não fui para comprar clássicos que, ai, um dia talvez eu vá ler. Eu fui para pegar coisas que eu quero ler logo, né? E aí também tem isso, assim, eu comentando hoje de manhã, eu fui na festa do livro da USP, eu comprei, da Unesp, para eles, eu fui na feira do livro da Unesp ontem, eu comprei 26 livros, 26! Nossa! Gente, como se isso fosse grande coisa, né? Eu comprei 26 e em menos de 24 horas eu já tinha lido um e-mail, entendeu? Esses livros aqui não estão aqui para ser enfeite, eles estão aqui para eu, de fato, ler. E eu não quis ficar comprando livros que eu não fosse ler agora. Então, ai, que linda essa edição de Dom Casmurro. Cara, eu tenho 3, 4 edições de Dom Casmurro aqui em casa. Não estou com dinheiro para isso. Eu estou com dinheiro para comprar livros que eu quero ler agora, né? Ou no futuro muito próximo. Então, belíssimos clássicos da Antofágica, mas eu não ia gastar dinheiro com isso. Só um que estava na minha lista, que é A Volta do Parafuso, do Henry James, ou A Outra Volta do Parafuso. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, apesar de ele ser de terror e eu não gostar de terror, porque eu li a adaptação dele quando era pré-adolescente. Depois descobri que existia, que era uma adaptação. Comprei o original em inglês. Eu tenho o original da Penguin em inglês, mas em português eu não tinha. Tinha só adaptação e em inglês. Então eu queria comprar o livro em português, né, para ler de novo. E aí eles tinham, eu acho que eu paguei R$ 15 nessa edição da Antofágica, da Volta do Parafuso. Ela é bem pequenininha, né? É edição de bolso, perto de um livro, digamos, de tamanho mais comum que a gente tem, ó. Ela é piquitica. Eu falei desse livro
algum desses thrillers que eu faço resenha aqui, eu comentei que tem uma, acho que é A Volta da Chave, da Ruth Ware, eu falei sobre esse livro. E aí, ainda na editora da Unesp, eu comprei este primeiro volume, na verdade, comprei o volume 2, eu fiquei meio em dúvida, levo um, levo dois, falei, vou levar o 2, que é esse autor francês, que é o Simenon, eu provavelmente estou falando o nome dele errado, mas eu falo Simenon, que é um autor de histórias policiais, que eu nunca li de fato. Eu sei que ele tem, o detetive dele é o comissário Maigret escreve, acho que é Magret que fala, me perdoe se você fala francês, eu não falo francês, tá? E aqui reúne 4 mistérios, 4 romances dele nessa edição, que com 50% de desconto eu paguei R$ 50 nela, custa 100. São 2 volumes, eu quis comprar o 2 ao invés do 1, porque eu quis ser disruptiva, me deixa. E aí fiquei nessa, eu gosto tanto de Agatha Christie, né? E eu sei que é um rolê parecido, é um dos clássicos da literatura policial que eu nunca li de verdade, então comprei. E também passei na editora Pontes, que é uma editora aqui de Campinas, e vi esse Assombrações de Campinas. Eu não aguentei. Cidades e Medos, o que te assombra. Eu sei que esse é um projeto que existe aqui em Campinas, de uma galera que faz uns passeios, tipo em cemitério, contando histórias, passa pelo centro da cidade. Eu já falei para a Ariel outro dia que eu queria ir, acho que foi em março que eu falei que ia ter um passeio guiado aqui no Cemitério da Saudade, em Campinas. Acabou que a gente não foi, mas eu reconheci esse O Que Te Assombra, né? Que é essa galera que faz esses rolês, vai no centro da cidade contando histórias. Ó, esse prédio aqui dizem que é assombrado, papapá, papapá. Aí eu falei, ai, olha, baby, ele deu risada. Eu falei, se for menos de 30, eu vou comprar. Tava por 23. Falei, pronto, é meu. Comprei. Também ontem dei uma lida nos 2 ou 3 negocinhos aqui. Parece bem simplesinho, nenhuma obra-prima literária falando, mas são as assombrações da minha cidade. Eu fiquei muito curiosa e quis comprar para ler. Bom, na HarperCollins tinha todos os Agatha Christies do mundo, que eu não ia comprar, porque eu tenho todos os Agatha Christies do Poirot, eu acho que eu tenho todos, e tenho alguns outros, né? É que assim, a gente vê aqueles livros, um mais lindo que o outro, tudo colorido, dá uma puta vontade de comprar, mas de novo, eu não ia gastar dinheiro com isso, né? Mas comprei um que estava na minha lista e que é da HarperCollins, Agatha Christie, mais de 100 mistérios interativos, que é uma mistura de palavra cruzada com enigma, né? Então ele conta ali a historinha e tem alguns enigmas para você resolver. Eu adoro, é minha cara, tava faz tempo na minha lista da Amazon. Aqueles livros que assim, eu quero, mas não quero muito, mas quero um dia. Aí o dia é quando ele tá com 50% de desconto, pronto, comprei. Entramos agora nos thrillers. Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thrillers. Ou 8 thrillers de um que eu espero que seja thriller, mas enfim, sei lá. Vi esse aqui, nem sei que editora que é, editora nacional. Ó, nunca nem tinha ouvido falar. Eu só vou confirmar se é isso mesmo. Editora Nacional, de São Paulo. Não conhecia. Eu vi lá, terapia, Sebastian Fitzcat, e tava um post, olha, ele veio com marcador especial, tava um post-it assim, fenômeno do TikTok. Eu já torci o nariz, falei, ai, Deus me livre, deve ser horroroso. Mas aí eu li lá em cima o Harlan Coben falando, os thrillers de Fitzcat são de tirar o fôlego, cheio de reviravoltas inesperadas. E apesar de ser o Harlan Coben, que é um autor que eu não gosto, porra, falou de reviravoltas inesperadas, eu já fiquei afim, falei, né? Aí eu li aqui o thriller psicológico surpreendente que originou a série homônima do Prime Video, do autor best-seller Sebastian Fitzek. Aí, contra tudo, contra todos, né? Contra o meu próprio preconceito de fenômeno do TikTok, eu falei, deixa eu ler qual é dessa merda. Eu falei para vocês. Há 4 anos, Josie, a filha de 12 anos do conhecido psiquiatra Victor Lorenz, sei lá, desapareceu sem deixar rastros. Não há testemunhas, pistas e muito menos um corpo. O casamento de Victor e Isabel não resistiu aos acontecimentos e o psiquiatra partiu para uma remota ilha do Mar do Norte a fim de encontrar sossego e se curar. Eu já adoro história de gente que está na ilha, no meio da cabana, no meio do mato, né? Agora essa paz será abalada pela chegada de Anna Spiegel, uma escritora de livros infantis, bela, enigmática e esquizofrênica. O transtorno de Anna é bastante incomum. Os personagens criados em seus livros tornam-se reais, ao menos para ela. E em seu último trabalho, ainda inacabado, a escritora conta a história de uma garota que desapareceu sem deixar rastros. Será que os delírios de Ana poderiam descrever os últimos dias antes do desaparecimento de Josie? A perspectiva de descobrir a verdade motiva Victor a se tornar o terapeuta da escritora. À medida que o passado do médico surge durante as sessões,
as consequências dessa narrativa se tornam cada vez mais aterrorizantes. Eu falei, vou levar, entendeu? Eu sou assim. Foda-se, né? Achei interessantíssima essa mina que chega e na sessão de terapia dela, de alguma forma, ela tá falando de coisas que aconteceram com ele no passado. Como é que ela sabe? Eu quero saber que treta é essa. Comprei. Quando eu ler, eu conto para vocês. Aí eu passei na Astral Cultural e peguei 4 thrillers. Eu não conheço essas autoras, mas esse aqui, Mentiras Submersas, estava na minha lista da Amazon, na lista de desejos, não na lista das compras iminentes, mas da lista de desejos. Eu não vou ficar lendo as sinopses desses thrillers aqui, porque provavelmente eu vou lê-los muito rapidamente e vou trazer aqui para vocês, tá? Mas esse aqui estava na minha lista, dessa autora Lucinda Berry, autora de A Filha Perfeita. E aí, quando eu fui na minha lista da Amazon, joguei, opa, essa editora vai estar lá, eu entrei para ver, e eles têm vários thrillers. E aí eu acabei comprando, então, o Mentiras Submersas, peguei o tal do A Filha Perfeita, que parece que fez bastante sucesso também, é tudo thriller, tá, gente? Tudo história de mistério, né, de coisas que a gente tem que descobrir. Se eu aumentar essa pilha, ela vai tampar minha luz, então vou colocar aqui. Na mesma, eu comprei A Sociedade de Mentiras, Sociedade de Mentiras, dessa Lauren Ling Brown, que é o lançamento deles, tá? Da Astral Cultural. Eles estão lançando isso agora. Já vi influencer aqui que é patrocinado por editora fazer propaganda dele, né? Então, é o lançamento, fiquei curiosa. E o tal da Garota no Espelho, da Rosa Carlyle. Eu já ouvi falar bastante desse thriller, mas eu nunca tinha lido, e assim, naquelas, né? Vai que eu gosto e quero ler mais coisas dela, como dessa Lucinda Berry aqui, ou dessa Brown também, não conheço. E aí chegamos a Dark Side, né? E eu comprei livros da coleção Elas, que inclusive tá para sair aqui no canal a resenha do Belas Imperfeições, da Alice Finney. Vai chegar, já tá gravado, é que eu ia postar, mas hoje eu vou postar esse da Unesp por uma questão de timing. Mas gosto dos livros que li dessa coleção, Pedra, Papel, Tesoura, esse Belas Imperfeições, e comprei alguns dessa. Primeiro, Sobreviventes, da Megan Miranda. Como eu falei, eu não vou ficar... Porra, nasce uma nova rainha do suspense. Já quero saber se é mesmo, né? Porque se não for, eu venho aqui reclamar. Mas, gente, as edições da Dark Side, você entende por que era que tava um furdunço lá no stand deles, né? Não tenho o que falar, são maravilhosas. Então, não vou ficar dando sinopse aqui desses, mas eu entrei na página da Dark Side, na coleção Elas, vi as sinopses de todos, são 25 livros, eu tenho acho que 2 ou 3. Então, vi a sinopse de todos e escolhi na minha listinha modesta alguns que me agradavam mais. Inclusive, minha listinha tinha 3, eu acabei pegando uma a mais. Esse é um que me interessou. Depois, quando eu ler, eu venho trazer resenha e mostro para vocês. Então, esse Sobreviventes, esse é A Boa Mentira, de A.R. Torre, que é da primeira temporada dessa coleção Elas, tá? Muito bem falado. Então, eu pesquisei no site da Dark Side as sinopses e vi algumas resenhas no YouTube de gente falando, ai, gostei desse, ai, não gostei. É engraçado, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, eu gostei desse porque tem muita ação. E eu penso, tá, não é para mim, né? Ou a pessoa fala, ai, eu não gostei desse porque é negócio de gente confinada, tipo Whodunit, eu não gosto. Eu penso, opa, é para mim. Que eu acho que é uma coisa que acontece aqui também. Às vezes você vê um livro que eu não gostei e você pensa, nossa, mas eu gosto disso. Ou o contrário, eu falo super bem de um livro, de uma coisa que eu gosto, e você pensa, nossa, mas isso não é para mim, né? Enfim, vi pelas sinopses da editora, vi algumas resenhas e acho que esse pode ser um que eu goste. E esse A Casa de Vidro, que é belíssimo também. Todos, né, gente? Vai falar de... Sabe? Os livros da Dark Side, você bota assim, eles ficam lindos, mas dá vontade de botar assim na estante até, né? Por causa desse corte colorido que eles têm, que é de fuder de lindo. Esse é A Casa de Vidro, de Sarah Pikanen. Acho que é assim que fala. Picanente, sei lá, gente, tá escrito aqui, lê aí como você quiser. É um lançamento e a sinopse também me interessou. E aí tinha esse aqui, eu vi uma booktuber falando, pelo amor de Deus, esse livro é incrível, vocês têm que ler, vocês têm que ler, vocês têm que ler. Eu confesso que eu li a sinopse e não tinha me agradado muito, mas aí na capa dele vem assim, uma frase do Stephen King dizendo, uma ficção capaz de enriquecer nossas vidas. E eu comprei Árvore de Ossos, tá? Como ele faz parte dessa coleção, que é uma coleção de thrillers, de suspense, eu estou esperando que ele não seja uma coisa nada a ver, que não seja diferente do que eu costumo ler e costumo gostar. Porém, de fuder, né? De maravilhoso. Porém,
eu não sei. Tô com um pouco de medinho, mas depois eu conto. Eu vou deixar isso para depois, tá? Tem várias outras coisas que eu quero ler antes aqui, mas conforme for lendo todas essas belezinhas, eu vou trazendo. Veja, eu já tô no segundo, né? Faltam só 24 desses que eu comprei. Então, tá tudo aqui. Essas foram as minhas aquisições na Festa do Livro da Unesp, que eu super acho que vale muito a pena, né? Para quem gosta de livro, para quem gosta de comprar livro, porque tem gente que gosta de livro, mas não gosta de comprar, gosta de emprestar. Eu gosto de comprar, gosto de ter, né? Tô, inclusive, ontem me veio esse negócio, assim, uma coisa que eu já queria faz muito tempo. Eu quero fazer aqueles ex-libris, sabe? Vocês já viram? Que é tipo aquele carimbo que tem, né? Faz uma marquinha com o meu nome, da Biblioteca de Palermo. Porque todos os meus livros, inclusive eu já fiz isso em todos que eu comprei ontem, eu sempre coloco o meu nome e a data. É que esse aqui tá no preto, vocês não vão conseguir enxergar direito. Mas eu sempre ponho na frente o meu nome e a data, né? E ter, de repente, esse carimbinho, eu acho que é bonitinho. Outra coisa que eu queria fazer é catalogar todos os meus livros. Eu sei que vai ser um processo. Eu comentei com o Ariel isso, falei, tô querendo catalogar meus livros. Ele falou, beleza, amanhã. Eu falei, não, amor, isso é um processo que vai demorar muito tempo, fazer um pouquinho por vez, né? Mas catalogar, porque imagina, vai demorar porque eu vou ter que fazer de todos os livros que eu tenho na vida, que não são só esses que estão aqui atrás, né? Tem não só esses aqui atrás, mas os dali de trás e dali e de lá de cima que tem mais e dali do... Então assim, então vai me dar um trabalho catalogar tudo, mas por exemplo, se eu tivesse tudo catalogado, agora eu tinha 26 novos para catalogar só, né? E já que eu vou descer tudo para catalogar, eu vou aproveitar e mandar fazer esse ex libris, né? Essa tipo carimbinho, como se fosse uma etiquetinha para colocar nos meus livros. Então, assim, estou querendo dar uma organizada melhor. Tem também um grande pensamento, mas eu vou deixar para um outro vídeo, que é uma coisa que me assombra às vezes, que é o que vai acontecer com todos esses livros quando eu me for, né? Mas eu vou deixar esse assunto, porque eu não tenho filhos, eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo. Se você quiser dar o seu pitaco do que você acha que pode acontecer com esses livros, deixe. Mas vou fazer. Esse vídeo já está gigante. Vou fazer, quem sabe, um vídeo sobre isso. Mas é um pensamento que me ocorre com uma certa frequência, né? O que será da minha biblioteca, tão querida e tão cuidada, quando eu não mais respirar sobre este planeta, né? Falamos sobre isso depois. Você já foi em alguma feira dessas, da Unesp, da USP? Ou, se você é de outro estado, tem alguma feira grande assim também na sua região? Me conte, você tem dicas para sobreviver às cotoveladas das pessoas? Porque eu tenho essa também, gente. Eu quero ver esse livro aqui. Eu vou ver esse livro aqui. Não me interessa se tem 5 pessoas na minha frente. Eu vou esperar ter uma brechinha, alguém sair um pouco e eu vou entrar, né? Com educação. Mas eu não vou deixar de ver um livro que eu quero ver porque tem 5 pessoas na minha frente. Sinto muito. Então, assim, você tem regras de sobrevivência e de etiqueta para feiras, costuma ir a feiras, nunca foi, tem vontade de ir. Conta aqui para mim como é. Foi na festa do livro na feira do livro da Unesp, comprou o quê? Me conta. Vamos seguir essa conversa. E conforme eu for lendo estas belezinhas novas moradoras de minha casa, eu venho trazendo isso aqui para vocês em resenhas, tá? Ó, Cor de Defunto eu já recomendo. Leia, é maravilhoso. Eu volto. Beijo. Falou, valeu.